uma outra pessoa formidável para conversar. Já está tudo pronto, Alice? Pode botar ele na tela. Doutor Bosco, João Bosco Rebelo, foi durante muitos e muitos anos diretor da sucursal do jornal O Estado de São Paulo, em Brasília, além de ter trabalhado em vários veículos, como repórter, como editor e tudo. E Bosco está aqui hoje porque a gente que costuma se encontrar com ele fora daqui, a gente sabe do gosto do Bosco e principalmente das observações muito percussientes, cabe, Bosco? Percussientes, cabe, né? Ah, Percussientes que ele faz sobre o futebol brasileiro. Tivemos ontem no primeiro jogo da seleção sob o comando aí do Carlo Ancelotti. Don Carlito, né? Don Carlotti. Carlito Ancelotti. É verdade. E aí a gente queria conversar um pouco sobre isso, porque na próxima terça-feira vai ter mais um jogo, dessa vez contra o Quarta? Paraguai. A quarta, né? É quarta, né? Quarta. Dia É 10 eu quarta acho ou é que é quarta. terça? É, É dia quarta. 10. Dia 10, se eu Ah, não me engano, é quarta. tá bom, vamos ter aí mais um jogo da seleção brasileira, será o segundo. Vem cá, o que é que te pareceu ontem esse jogo, Bosco? E, e o que é que você acha que tem que a gente pode de relevante comentar a respeito dele? Quer dizer, para muitos foi uma decepção. Aqueles talvez não é o caso de Guga, porque o Guga é um otimista Não, foi uma inveterado. decepção. Como ele nunca só conseguiu ver o Brasil ser campeão uma vez, campeão do mundo uma vez, Duas. ele 2000 e... ele é Duas, inconformado com duas. isso. Então ele acha que toda a Copa a gente vai ganhar. Mas nós, os mais velhos, os mais experientes, os mais vividos, não temos necessariamente essa opinião. Ontem, muitos dizem, não, mas foi o primeiro jogo do Ancelotti, ainda assim a defesa se comportou melhor do que se comporta. Outros não, olha, já era para ter apresentado algum rendimento. E outros simplesmente não acreditam mesmo que com Ancelotti ou sem Ancelotti o Brasil vai chegar lá. Mas como é que você foi que viu esse jogo ontem, principalmente? Boa tarde, Noblar, Guga, aqueles que nos assistem. Antes de mais nada, Noblar, eu quero te dizer que percussiente é muito bom, É bom, mas, né? mas com algum esforço você encontra algo mais palatável aí, certamente, né? Por exemplo. Não sei, eu já perdi o contexto da frase, fiquei só Então com. deixa pra lá, deixa pra É. lá. Mas olha só, é claro que não foi uma apresentação mágica do Brasil, nem poderia ser, não é? Acho que o Ancelotti não é casual essa percepção geral de que o Brasil foi bem na defesa, porque o técnico que está chegando, ainda mais nas circunstâncias em que ele está pegando o Brasil, seleção brasileira, ele não quer perder no primeiro jogo, não vai correr riscos, né? Ele conseguiu arrumar bem o sistema defensivo brasileiro, a postura do Casimiro, que é um jogador de confiança dele, muito bom jogador, aliás, é, a postura dele ali à frente da defesa e atrás do meio-campo, ele era um fator de segurança, com toda certeza. E o Brasil teve alguns espasmos assim no ataque, alguns espasmos do Vinícius Júnior, mas uma coisa muito pequena. Eu não acredito que o Ancelotti tivesse maiores expectativas com relação a esse jogo, ele próprio. Agora, o problema do Brasil, a gente sabe qual é, né? É a CBF, né? Aqui, isso virou uma terra de ninguém. Você vê que é uma sucessão aí com aspectos judiciais no meio do caminho, né? Que teve mais destaque nesse processo todo do que a própria discussão sobre o futebol, sobre a seleção, sobre o momento e sobre soluções. Vários técnicos que antecederam ao Ancelotti no mesmo contexto de crise da CBF. Então eu acho o seguinte, ele tem muito pouco tempo, até tem menos de um ano para botar essa seleção afiada e não seria num jogo que ele colocaria. Agora, esse contexto da CBF, ele é tão complicado porque a própria escolha do Ancelotti, além de ser um grande fetiche da CBF, ela mostra que
como as coisas estão desarrumadas, não é? Você veja que falava-se em Jorge Jesus, que na minha avaliação seria uma solução com resultados mais rápidos. Porque o Jorge Por Jesus, quê? Uhum. porque ele conhece o futebol brasileiro, ele trabalhou aqui anos, mais de um ano no Flamengo, e conheceu todos os jogadores jogando contra o seu time, o Flamengo. Ele teve ele cumpriu um brasileirão aqui, não é? Então, ele não precisaria de uma lista fornecida pela CBF, como foi feito com o Ancelotti, para dizer, olha, os melhores nesse momento são esses. Quer dizer, o técnico, o Ancelotti, já chega com a lista na mão, foi assistir alguns poucos jogos aí do Brasileirão, que não dá, evidentemente, a percepção para ele de uma maneira muito sólida. Por exemplo, se ele assiste um jogo em que ele vai observar determinado jogador e naquele dia o jogador não está bem ou o time dele não vai bem, não é suficiente para ele avaliar as sugestões, não é? Então, o que acontece? Os jogadores brasileiros, você pega aqui, você tem Vinícius Júnior, Casimiro, Richarlison, Bruno Guimarães, Rafinha, né? Dessa relação que eu anotei aqui agora rapidamente, você tem dois que estavam jogando no Brasil, o Gerson e o Estevão. O Gerson Flamengo e o Estevão do Palmeiras, que está de saída do Palmeiras. Então você veja, esses jogadores que vêm de fora, eles se encontram uma vez aqui, de 4 em 4 anos. É como se fosse um encontro, formam um time e não tem tempo de treinar. E isso se repete de maneira até enfadonha, né? E você tem aí, por exemplo, o episódio do Neymar, que ilustra tudo isso, né? O Jorge Jesus, segundo a gente leu aí durante mais de um mês, estava cotado e tudo, não veio porque recebeu o veto do pai do Neymar, porque ele teve um problema com o Neymar lá quando dirigiu o time lá no Oriente Médio, né? E você veja um veto do Neymar. Agora o Ancelotti chega e sequer convoca o Neymar, quer dizer. É, não faz sentido isso, né? Mas não está bem, não está jogando bola, e o Jorge Jesus certamente não o traria. E o Ancelotti também não trouxe, está aí como técnico da seleção. Então, é a falta de critérios para tudo, né? Quanto ao jogo de ontem, é isso. Agora vamos enfrentar o Paraguai, né? Já houve uma época que enfrentar o Paraguai, a perspectiva de o Brasil perder era uma zebra. É verdade. Agora não é zebra. É a possibilidade de perder ou empatar, enfim. Tomara que ganhe, mas eu acho que ainda não há tempo, não houve tempo hábil para o Ancelotti mostrar uma coisa muito diferente daquilo que nós estamos esperando, né? Acho que contra o Paraguai ele já terá meios de ir um pouco além do que foi com o Equador. Você prefere o Jorge Jesus, o português, né? Mas, enfim, você tem esperança, Bosco? Como tem agora os brasileiros de que o Ancelotti vai resgatar o nosso futebol? Ou já tá com cheirinho de decepção no ar? Não, eu acho que o Ancelotti tem todos os méritos, tem um currículo indiscutível, né? Ele certamente vai fazer um bom trabalho. Eu não sei se será o suficiente pelo pouco tempo para o Brasil reverter esse longo jejum. Eu não digo nem jejum de Copa, Guga, eu digo jejum de bom futebol na Copa. Porque perder uma Copa faz parte do jogo. Agora, você perder uma Copa seguidamente, perder Copas seguidamente, inclusive com aquele 7-1, não é? De forma melancólica, desastrosa, você vai criando uma situação que você vai tirando aquela mística da amarelinha, daquela camisa que, quando o adversário vê no campo, por pior que a gente esteja jogando, ele respeita, né? Eu acho que o Brasil, esse respeito ele sempre impôs. E acho que de uns tempos para cá, esse respeito ou esse temor diminuiu muito por parte dos adversários, né? O Casagrande Bosco, hoje, ele escreve um artigo dizendo que temos bons jogadores que atuam bem nos seus clubes, mas que não têm a mínima identificação com o torcedor brasileiro. Muito menos
o talento acima da média que já tivemos um dia. E aí ele disserta um pouco a respeito. Não temos meias criativos, laterais que atacam e recompõem, como Cafu, Roberto Carlos, Jorginho ou Branco, por exemplo. E aí ele diz mais: falta peso ofensivo, tanto pelas pontas quanto na posição de centroavante. E aí ele faz algumas profecias. Primeiro, ele observa, esta é a primeira vez que nas eliminatórias que o Brasil não consegue vencer a Venezuela nem uma vez sequer. E conclui, a realidade é que temos um time comum, sem brilhos, sem craques, sem identidade. Não somos favoritos para vencer a próxima Copa do Mundo, como aliás não somos desde 2010 na África do Sul. Casagrande está exagerando ou ele está sendo mais realista? Não, eu acho que ele fala coisas razoáveis aí. Mas eu diria para você o seguinte: o ponto que eu discordo dele essa, quanto à ausência de craques. Eu acho que tem craques ali. Você pega um Vinícius Júnior, por exemplo, é discutivelmente um craque, já foi o melhor do mundo, está sempre aí. Você vê as atuações dele na Espanha, são atuações de gala, não é? Por quê? O Rafinha no Barcelona, O né? Rafinha no Barcelona, e por que isso? Porque lá eles têm um time que está jogando junto, que treina junto, que joga junto toda semana. E aqui eles se encontram num time, aí sim, tem razão o Casagrande, um time que não tem identidade, né? Talvez o Ancelotti possa trazer essa identidade, porque você veja, quem sabe qual é o time titular brasileiro? É Ninguém sabe. verdade. Né? No Dorival Júnior você mudava as peças toda hora. Aí se dizia assim, não, ele tá a tal da minutagem, está dando minutagem para fulano para ver se ele se encaixa nesse padrão. Quer dizer, nós estamos em plena disputa de eliminatórias. Essa minutagem não faz mais sentido nenhum. Você pega a Copa de 70, embora tenha havido a troca do técnico do Saldanha pelo Zagallo, que é realmente uma coisa que pega sempre que acontece, não é? O Zagallo fez as suas pequenas modificações, mas a seleção que você viu jogar em 70 e ser campeã do mundo era a mesma seleção do Saldanha, com pequenas modificações, mas jogando mesmo e bonito futebol e eficiente, não é? Por quê? Porque começou bem antes. Você sabia de qual o time titular, não é? Você não tinha surpresas, né? Demos aqui de 6-0 na Venezuela, lá em Caracas. Demos de novo aqui de 3. Ganhamos do Paraguai lá dentro de 3-0, não é? Renovamos aqui a vitória sobre o Paraguai. Era uma seleção estupenda, não é? E ainda que e não faltaram àquela seleção momentos polêmicos, não. Por exemplo, o Pelé foi barrado. Você consegue imaginar isso? Né? Entendeu? E isso faz parte do futebol, eram episódios pontuais. Você tinha um contexto, você tinha um time de futebol que você sabia qual era. Em 66, o Brasil tinha na sua seleção jogadores das Copas de 58 e 62 e vários outros craques. Mas era uma bagunça tão grande que esse time, uma hora era de um jeito, outra hora era de outro jeito. Tinha 33 convocados ou algo parecido com isso, e aquilo virou uma esparrela que o Brasil já perdeu a Copa ali no início. E tinha lá Jairzinho, Pelé, estava todo mundo lá, né? Então, assim, a organização de uma Copa do Mundo, de uma seleção para a Copa do Mundo, ela requer profissionalismo e seriedade, né? Mesmo os dirigentes polêmicos que a CBF sempre teve, os anteriores aí, não é? Que tinham negócios aí, escusos, que deu, depois de certo tempo, produziram várias investigações policiais e questões judiciais, mas aqueles dirigentes, embora não pudéssemos dizer deles que eram pessoas que
trabalhavam com toda a integridade possível, mas você veja que eles tinham uma consciência. Mesmo se você olhar a seleção brasileira como um grande negócio, né? E como todo grande negócio, o produto dela, que é o futebol, precisa ser bom. Senão nem negócio mais você vai fazer. Quer dizer, você não tem nem o futebol mais aqui sendo jogado. Então, os dirigentes anteriores, eles tinham esse foco. Futebol tem que ir bem, né? Então, o Brasil foi bem em várias Copas, ganhou umas, perdeu outras, mas nunca de forma melancólica. Eu não sei, eu acho que talvez o meu sentimento seja o de todos. Eu, quando vou para a TV hoje assistir um jogo da seleção, eu vou com o mesmo espírito burocrático com que ela se apresenta em campo. Eu vou ali olhar quase por um compromisso, deixa eu ver aí o Brasil jogar e tal, mas não vou com aquele ânimo, com aquela expectativa que você vai quando você está torcendo pelo seu time. Eu não vou, eu vou desconfiado, né? Isso não vai dar certo. E não tem dado certo. Essa é a questão, entendeu? Pegou inteiro. Por exemplo, sou nascido no Andaraí, já falei isso para você algumas vezes, né? Ali ao lado do campo do América Futebol Clube, o tradicional América, né? E é um tempo que o futebol se jogava no campo, não se jogava lá. Eu vou ter que falar de novo disso. Eu não consigo mais compreender, né, a defesa que se faz em função de um pseudo prestígio, pela escalação de Neymar. Neymar parou de jogar futebol. Neymar outro dia foi o Trajano que você convidou aí, que foi muito feliz na frase que ele disse, né? O Neymar, ele é um ex-jogador em atividade. Eu achei essa definição perfeita, né? Perfeito. Depois eu andei vendo na internet aí, como se fosse um aperfeiçoamento dessa frase, dizendo assim, ele é um jogador home office, ele joga de casa, né? Então, não há condições de Neymar, seu empresário que é o pai, ou qualquer outra força econômica que seja, impor a escalação de um jogador que está na situação que o Neymar está. Esse jogo dele com o Botafogo agora foi uma coisa bizonha. Ele até jogou direito, mas reclama do juiz o tempo todo, faz uma falta grosseira, acha que não merece cartão, faz um gol com a mão, quebra o time dele, que vinha jogando direito. E foi o último jogo que a gente viu do Neymar, depois de muitas ausências dele no time do Santos, dessa temporada que ele cumpriu. E quer ter lugar cativo na seleção? Não dá, não dá. Aposentado. Ele é tão, como disse o Trajano, e você repetiu aqui, ele é tão um ex-jogador em exercício que ele agora se juntou aí com uma empresa, eu acho que uma Bet qualquer, e vai promover um jogo de futebol na Vila Belmiro no próximo dia 10. Não sei se para concorrer no mesmo horário com o jogo do Brasil contra o Paraguai, mas enfim, no dia 10. Mas é um jogo de futebol de um time de parceiros dele contra um monte de gente famosa, ou tida como famosa, entendeu? Músicos e não sei o quê, tem até pessoas de reputação não tão ilibada assim que vão participar e tudo. Esse é o nosso ex-craque, o jogador, o ex-jogador desativado. Você... Então, olha, os fatos falam por si. Ele próprio está conduzindo esse enredo. Eu não estou aqui querendo desmerecer ninguém, assim, falar mal nem nada, mas estou falando assim, do ponto de vista profissional, né? Se o Neymar não tivesse essa pressão sobre a seleção para ser escalado, essa tentativa dele de continuar sendo o melhor do mundo e tudo mais, não estaríamos falando dele, porque as escolhas dele são o direito dele. Quer jogar uma pelada de várzea no dia do jogo da seleção? Beleza, temos nada a dizer. Agora, não dá para ficar pleiteando, não, impondo, né? Porque cá entre nós é muita cara de pau, um veto. Você veja, nem o presidente da República do regime militar, que foi o Médici, conseguiu vetar. Ele conseguiu derrubar o técnico, João Saldanha, mas impor seu veto ao Saldanha,
ele não conseguiu. O veto não. Ele queria impor a escalação do Dario, do Dadá Maravilha. Dadá Maravilha. Uma maravilha. E não conseguiu. Agora, se um general de uma ditadura, o período mais cruel dela, inclusive, né, não consegue isso, como é que o pai do Neymar consegue? Né? Pois é, sim. Eu imagino que são interesses financeiros aí, de negócios, que é uma coisa que a gente sabe que permeia toda esse contexto do futebol hoje em dia. As próprias bets estão aí. Talvez esse jogo patrocinado pelas bets que o Neymar vai fazer, que você citou aí, seja realmente mais importante para ele do que jogar pela seleção, né? É Ele verdade. tem um problema. É o fim do caminho. É o fim do caminho. Não, O Bosco. acho que a gente sempre surpreende. Pode aparecer aí um. Né? O Brasil tem essas coisas, você vê. Agora, você veja bem, o Ancelotti está aqui há poucos dias. Andou em vários estádios aí, né? É, ele viu alguns jogadores e não viu outros, né? Por exemplo, ele viu o Igor Jesus jogar, né? E antes que digam que isso é uma defesa no Botafoguense, não. O Igor Jesus já saiu do Botafogo. Lamentavelmente, acabou de ser vendido para um clube inglês, o Nottingham Forest, algo assim. Então, o que é uma prova de que está jogando bem. Os caras vieram aqui buscar ele, como já buscaram outros. Assim, tá faltando o que na seleção brasileira? Nós temos centroavante, nós temos um bom centroavante, você pode dizer isso hoje? Você viu jogar aí, nesse jogo do Equador, um bom centroavante? Ninguém viu. E o Igor Jesus está escancarando esse futebol. Um centroavante que vem atrás, como gosta o Ancelotti, que volta com a bola, que arma, faz gol. Foi embora, saiu daqui e foi embora, né? Então, esse tipo de situação é que tira muito assim do esforço, do empenho que a gente tem para ser otimista. Mas do futebol brasileiro, o futebol brasileiro já viajou desacreditado algumas vezes e trouxe a taça. Então, vamos esperar que seja. Aliás, nas Copas em que o Brasil entrou mais eufórico, ele perdeu. É verdade. A de 50 aqui e a de 66 na Inglaterra, né? É verdade. Ele foi como já favorito e perdeu. E perdeu bizonhamente, né? Ô, Pois é, em Bosco, 2010 também. Mas olha, Bosco, antes que a nossa produtora, que eu não sei se você conhece, que a Alice, gente responde. nos mande acabar com essa nossa conversa, nós vamos acabar. Ah, o quê? O quê, Alice? Vamos terminar com o vídeo aí, ó. Aquele vídeo Tá, do Lula novo. Vamos tá. acabar Então então o vamos programa de lá. hoje com o vídeo do Lula. Sobe aí, Alice. Vamos reagir. Bota aí,